Olá, neste vídeo iremos falar sobre álcool. Vamos falar um pouquinho sobre por que que essa bebida faz tanto mal pra gente, como que é o metabolismo dela no nosso organismo e no final aí vai ter uma surpresinha aí pra galera que curte tomar uma dosezinha, um Todd. Bom, não vou falar aí sobre estatística porque eu sei que ninguém quer saber de estatística. Todo mundo quer saber como que o álcool atua mesmo, por onde ele é absorvido, como que ele é metabolizado, para onde que ele vai, o que que ele faz, né? Então vamos ao que interessa. O álcool, quando absorvido, geralmente o álcool é ingerido, né, galera? Não é muito normal você ver a galera injetando álcool aí pela via venosa, não, metendo uma seringa e mandando ver. É difícil isso. Mas geralmente é por ingestão. Quando ingerido, ele vai lá e passa pelo estômago e pelo intestino, e nesses dois órgãos ele é absorvido. Mas principalmente ocorre a absorção pelo intestino. Por quê? Porque ali no intestino tem aquelas vilosidades, lembra que aumenta a área de absorção e aí o álcool penetra pela mucosa do intestino e é absorvido. No estômago é em menor quantidade. Depois que atravessa, ele é metabolizado aonde? No seu querido companheiro, no seu fígado, no seu lindo amigo fígado. Ele pode ser metabolizado também ali na parede do estômago e na parede do intestino, mas principalmente é no fígado. Vamos aqui para alguma informação mais prática. Vamos falar aqui para quanto que vai os níveis de álcool no sangue de acordo com a bebida alcoólica. A gente peguei aqui como exemplo a bebida mais comumente consumida aí no cotidiano aí da galera jovem e tal, uma garrafa de cerveja ou, para os mais requintados, um copo de vinho. A ingestão de qualquer uma dessas duas aí leva, em média, a concentração de álcool no sangue para 30 miligramas por decilitro. Isso numa pessoa que tem em média 70 quilos. Como a gente vai ver depois, essa absorção ela depende de vários fatores. Mas mandar o dado assim jogado não adianta de nada. Então vamos aqui para o que interessa. Os efeitos iniciais do álcool no nosso organismo, eles têm início aí com 30 miligramas por decilitro de álcool no sangue. Ou seja, o equivalente a uma garrafinha de cerveja e um copo de vinho. Você já tem aqueles efeitos de desinibição comportamental, o cara já fica assim na boa e tal, chegando em todo mundo, fica meio ansioso, agitadinho ali, conversa com os amigos e tal, faz muitos amigos. E aí o cara vai mandando ver, né? Tá ali uma, duas, três garrafas de cerveja. E aí ele vai chegando naquele quadro já de intoxicação aguda. Já o álcool já não faz aquele efeito bambão ali. O cara já começa a ficar meio deprimido, começa a refletir sobre a vida. Sente uma fraquezazinha ali, começa a cambalear. Esses valores aí começam a partir de 100 miligramas por decilitro de álcool no sangue. Sintomas de intoxicação grave ali, que o cara já realmente está com uma fraqueza, já corre o risco até de esquecer de tudo, esquece da vida, esquece do próprio nome. Esses sintomas aí graves de intoxicação são atingidos aí com cerca de 150 miligramas por decilitro de álcool no sangue. E o último caso, o cara foi 3 doses, 5, 7, 10, 15, 20. O cara comprou, tomou um, tomou um caminhão de cerveja. Atingiu ali 400 miligramas por decilitro de álcool no sangue. E aí fudeu, o cara teve coma e uma parada respiratória. E aí morreu. Esse é o nível considerado fatal do álcool. E aí fica aquela dúvida, né? Não, mas o meu fígado é foda, não sei o quê. Eu tomo, mas o meu fígado vai e destrói tudo e queima tudo de álcool. Bom, vamos ver se é assim mesmo. O nosso metabolismo, principalmente feito aí pelo fígado, ele consegue reduzir os níveis de álcool de 15 miligramas por decilitro por hora. Então você ingeriu uma garrafinha de cerveja lá, isso vai demorar cerca aí de 2 horas para ser totalmente metabolizado pelo fígado.
Aí você chega e argumenta aí, não, mas quanto mais eu tomo, mais o meu fígado ele manda ver. Não, então, o metabolismo do álcool é o metabolismo que segue a chamada cinética zero. O que, que é um metabolismo de cinética zero aí? É um metabolismo que não depende da concentração do substrato, que nesse caso é o álcool. Ou seja, não importa quanto de álcool você tome, a taxa de metabolismo do álcool é sempre fixa, é sempre esse valor aí de 15 miligramas por decilitro por hora. Então, se você tomar lá 5 garrafas de cerveja, faça os cálculos comigo aí, dá 150 miligramas por decilitro, menos 15, você vai ter um saldo aí de 135 miligramas por decilitro nessa hora aí. Você já vai ter ali o sintoma de intoxicação aguda, você já vai estar loucão ali, já vai estar meio deprimido, falando sobre altos assuntos filosóficos, com aquela fraqueza ali, já ali escorado na parede, porque não aguenta mais nem andar. Vamos agora falar do metabolismo, a parte que a galera assim não costuma gostar, que envolve bioquímica e tal. Mas é importante para entender depois as consequências do consumo excessivo de álcool. Para quem não sabe, esse daqui é o nosso amigo etanol. O etanol lá no fígado, ele é metabolizado por uma enzima chamada álcool desidrogenase. A álcool desidrogenase transforma o etanol em etanal, ou também conhecido como acetaldeído. Muitos nomezinhos, nomezinhos. E outra desidrogenase atua no etanol, transformando em ácido acético ou acetato, que é o responsável pela ressaca, pela desgraceira, pela dor de cabeça do dia seguinte. Mas vamos lá, qual que é a importância do metabolismo do álcool? A álcool desidrogenase, como o nome já diz, ó, desidrogenase, ela vai removendo hidrogênios desse composto. E o nosso organismo, quem capta esses hidrogênios, são os compostos chamados NAD+. Esse NAD+, vai lá e capta o hidrogênio e transforma-se em NADH. Isso tem duas complicações muito sérias. Primeiro, isso vai acabar inibindo, vamos colocar aqui, inibindo o ciclo de Krebs ou também ciclo do ácido tricarboxílico. O ciclo de Krebs é mais bonitinho. E segundo, vai começar a sobrar NADH e vai favorecer a síntese de ácidos graxos. Nossa, que ácido graxo, nem lembro o que é isso. Resumindo, ácido graxo vai ser armazenado na forma de triacilglicerol ou triglicerídeo ou a famosa gordura. Ou seja, beba que você vai transformar tudo isso em pança depois. E aí o momento de se alegrar ou não. O efeito benéfico do álcool que já foi falado aí, tal, foi falado superficialmente, foi omitido algumas informações lá pela revista famosa aí que a gente tem no nosso mercado, do efeito cardioprotetor do consumo moderado de álcool, consumo moderado, consumo leve. O que seria um consumo de leve a moderado de álcool? Um consumo aí de uma taça, o equivalente a uma taça de vinho por dia. O que elevaria as taxas de álcool no sangue a uma taxa aí de 10 a 30 miligramas por decilitro. Esse seria mais ou menos o nível considerado leve a moderado por dia. E como que se dá esse efeito cardioprotetor do álcool? Segundo pesquisas, esse efeito cardioprotetor se dá em função do aumento do HDL, essa lipoproteína aí, que é responsável pela captação de gordura dos tecidos e levar lá pro fígado. É como se fosse um lixeiro, tá pegando ali, pega a gordurinha ali e leva lá pro fígado. Claro, como se a gordura fosse o lixo. E então você previne, por exemplo, doença coronariana aguda, que é quando você obstrui a sua coronária lá
e pode levar a um infarto agudo do miocárdio. Mas essas estatísticas não têm total comprovação. Isso não é 100% comprovado. Para você ter uma ideia,